começou, vamos lá para uma nova live, onde nós... estou vendo alguma coisa, mas enfim, tudo bem. Vamos começar essa nova live, a quinta live, hein, que nós estamos vendo, justamente desse Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos, que justamente vamos ver a caminhada, como fazer a nossa jornada para tentar eliminar todos os dias um pouco mais a possibilidade de ter atritos e conflitos dentro dos nossos relacionamentos e mais especificamente no nosso relacionamento, nossos relacionamentos amorosos ou a pessoa com quem nós estamos casados, porque vai ser com essa pessoa que no dia a dia nós vamos então se relacionar. E nós vimos que nas últimas lives aquilo não é tão simples assim, porque geralmente são pessoas opostas que se encontram e que vão ter então ruídos decorrentes de hábitos e gostos geralmente diferentes. E então é isso que hoje nós vamos ver como é possível melhorar a partir de uma maneira bem simples e fácil de entender e ver agora, por exemplo, como aquilo vai melhorar nossa relação. Então, eu sou Jean-Charles Batelet, eu sou idealizador desse Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos e também sou escritor do livro As Leis do Seu Universo Interior, que justamente explica a teoria em cima do fato como qual nós, muito provavelmente, deveríamos utilizar as mesmas leis universais, os mesmos processos para poder interagir com o nosso universo e, portanto, entendendo como funciona, aquilo vai facilitar o entendimento de como nós relacionamos. Então, o interessante é que se relacionar, qual seria o objetivo de duas pessoas que se juntam? É ficar junto. Mas o maior objetivo é ser feliz junto. Porque, na realidade, assim, me lembrei de uma vez que eu fui ver minha filha e perguntei para ela se tudo que eu tinha passado para ela, todo esse ensinamento que eu tinha passado para ela, que eu fiz questão de poder aproveitar que ela estava na adolescência, para poder, então, abrir o seu caminho, porque é uma época que as pessoas estão meio perdidas, estão saindo da infância para entrar no mundo adulto, e não sabem muito bem para onde vão, então, o interessante foi justamente, então, mostrar para ela como funcionava e tudo isso. E um dia eu fui ver ela e perguntei, mas isso te ajudou em alguma coisa? Todo esse conhecimento te ajudou? Aí ela me olhou e falou assim, grandes coisas, não. Mas o que seria grandes coisas, na realidade? Né? O que poderíamos fazer como analogia, justamente até eu acho que uma analogia perfeita, que seria escalar uma montanha. Um alpinista, quando ele vai escalar uma montanha, o que acontece? No início ele está embaixo, para chegar até ela, é uma planície, é uma beleza para andar, é muito fácil. E isso poderíamos imaginar que seja o início de um relacionamento. Porque, na realidade, assim, ficar junto, o objetivo de ficar junto é ficar junto até o fim. E o fim seria o topo da montanha. Então, no início, quando nós nos conhecemos, é uma beleza. É igual ao nosso alpinista que está pegando o seu caminho tranquilamente. E depois a coisa começa a complicar, porque começa a ficar mais íngreme. Aí vai chegar um momento que ele tem que fazer um acampamento. Aí depois ele tem que se preparar para o que vem para frente. Onde mais ele vai subir, mais difícil vai ser. Igual a um relacionamento, mais tempo vamos ficar juntos, mais difícil vai passar a ser. Mas para justamente essa grande façanha, efetivamente, se conhecer o outro e prestar atenção ao que acontece, não é uma grande façanha. Mas seria igual a nosso alpinista, cada passo após o outro. Porque a grande façanha é chegar no topo da montanha. Uma vez que ele chegou, tudo beleza. Mas até lá, ele precisa se preparar, ele precisa saber o peso que ele vai carregar, o tipo de sapato que ele vai utilizar,
se ele vai precisar de botar picos embaixo do sapato porque vai ter neve, quanto vai ser a corda que ele vai precisar, enfim, inúmeras informações que se ele não faz da maneira direita, ou ele não vai chegar, vai ter de fazer meia volta, ou então ele pode cair. Porque quando um alpinista coloca assim um gancho dentro da rocha, dentro da pedra, ele tem que ser feito também com técnica, para que se no caso eles caia, o negócio não solta. Então, se relacionar com pessoas é a mesma coisa. Um passo após o outro. Porque, justamente hoje, eu tive um insight assim, que, na realidade, não são as grandes ações que vão nos mostrar, assim, que vão mais falar, mas são as pequenas. Menor a ação é, e menor você, justamente, mais você tem capacidade de reparar pequenas ações e elas que vão falar. Então, vamos pegar, por exemplo, a relação de uma pessoa. Você começa uma relação com uma pessoa que é líder. Eu já falei anteriormente, os líderes têm características de ser pessoas de muitas ideias, enfim. E essa pessoa, você começa uma relação com ela, essa pessoa fala, não, mas deixa, eu faço para você. Bom, já o líder não é de ação. Primeiro, já começa aí. Segundo, ele não cumpre, ele tem uma tendência de não cumprir o que promete. Então, o interessante, justamente, uma vez que você repara aquilo, que você sabe que essa pessoa ela é de tal tipo, desse tipo, no caso, você já começa a se precaver e a se organizar de uma maneira para que o que você deseja aconteça. Porque você sabe que, muito provavelmente, ele não vai fazer o que ele está dizendo. Então, isso é uma pequena ação, é mínima, mas que vai influenciar justamente tudo o decorrente do percurso que você está fazendo. E esse, que seja assim, eu estou dando uma ideia em cima de uma relação com uma pessoa na rua, mas também a mesma coisa acontece dentro do nosso relacionamento. É a mesma coisa. Então, o que é interessante é que muitas vezes nós reagimos, justamente esse entendimento que acontece conosco, mas nós vamos ter conhecimento, mais vamos ter informação e mais vamos prestar atenção ao que nós fazemos, mais fácil vai passar a ser. Eu vou dar um exemplo bem simples, que geralmente, quando nós só conhecemos, essa é uma regra universal, quando só conhecemos a metade dos fatos, automaticamente colocamos a segunda metade contra a gente. Então, vamos pegar um exemplo simples. Uma pessoa está lá, marcou para... todo dia ela vai no trabalho e é uma pessoa que pega ela. Todo dia passa com o carro dele, porque é o mesmo caminho, e pega ela. Mas um dia, o cara não aparece de 8 horas exatamente onde ele deveria aparecer. Não aparece. Passa 1 minuto, 2, 3, 4. No quinto minuto, a pessoa já começa a falar, poxa, ele me esqueceu. Então, aquilo é uma fonte de sofrimento. Ele me esqueceu, mas o problema é que ela não faz ideia do que ia acontecer com o cara, com essa pessoa. Pode ter furado um pneu, pode ter acontecido que o carro não pegou, inúmeras coisas que não sejam dela. Mas a primeira coisa é justamente achar que é contra a gente. Essa é a mesma coisa que acontece quando, por exemplo, pessoas que, como dizer, tem uma conversa assim, uma fofoca, vamos dizer, ou pouco importa, a respeito de um outro casal, que já não deveria se fazer, eticamente falando, mas ninguém pode botar, como a gente fala, ninguém pode botar a colher dentro do casamento dos outros, por simplesmente porque nunca vão entender a química daquele casamento. E muitos já não entendem a química do casamento deles, como eles vão poder dar opiniões em cima do casamento do outro. Mas se eles têm informação de um dos dois,
automaticamente eles vão colocar a segunda metade da informação contra o outro. Ampliar, modificando, porque essa também é uma característica bem humana de ampliar as histórias, botar flor, né? Fazer reter as informações que nos interessam dentro de uma frase. E isso vai fazer que vai criar também uma sensação de grupo que é ainda melhor ainda, pois nós concordamos, mesmo se é mentira. E assim se cria assim, uma situação muito desagradável, desnecessariamente, porque justamente seguindo sempre esse princípio. Poxa, eu só conheço a metade dos fatos, eu vou botar a segunda contra mim. Então, o interessante é justamente, na hora que você se irrita, prestar atenção. Se perguntar, mas por que estou me irritando? Qual é a razão? E essa é uma coisa que nós não temos hábitos de fazer. Se perguntar por quê? Nós deveríamos se perguntar por quê para tudo que nós fazemos. Eu fiz isso durante 5 anos, é uma coisa de doido. Hoje já estou entregando assim, tudo mastigado. Mas na época que eu comecei do zero, eu tive de passar a prestar atenção a tudo. Por quê? E mais que tudo, por que eu estou me irritando? O porquê eu me sinto magoado? O que ia acontecer? Qual foi a ação que ia acontecer? Primeiro, o que eu fiz para merecer o que outro está fazendo comigo? E às vezes pode ser uma besteira, como por exemplo, se nós repararmos que o que está acontecendo, a reclamação, a queixa, porque geralmente é assim, quando o cara chega com o seu carro, a pessoa, você me esqueceu. Mas se você tem noção e entende o que está acontecendo com o outro, você já sabe, o outro ele está achando que, como ele só conhecia a metade dos fatos, ele está achando que eu não dei cuidado nele, não fiz o que deveria ser feito. Então você pode muito bem dar uma resposta logo dizendo, não, mas não se preocupa, não. Mas você como você está se sentindo, mas a razão foi S. Pronto, resolve o problema. Porque a ideia, qualquer problema que está acontecendo, é cortar o mal pela raiz o mais rapidamente possível. Se nós carregamos pensamento que vai assim a respeito do outro, um pensamento que está ficando assim todo dia, assim ampliando, a gente tem de falar, a gente tem de cortar, a gente tem de entender o que aconteceu. E para entender o que aconteceu, precisamos já, de novo, igual a tudo que eu falo desde o início, precisamos se conhecer e conhecer o outro. E entender como esses processos funcionam juntos. É isso que é bastante interessante. Então, na realidade, o que nós devemos entender é que sempre o que eu estou falando não é para, de maneira alguma, para rotular. Antigamente eu falava assim para carimbar, mas não é em português, para rotular as pessoas. Isso não é rotular, porque tudo é uma tendência a ser, a fazer. E isso que é importante. Eu não estou rotulando, estou tentando entender o outro. É uma coisa aussi, também que é bastante interessante dentro do comportamento, é que quando eu comecei falando assim das pequenas ações, e mais capacidade nós temos de perceber pequenas ações, mais informações nós vamos ter. Porque uma coisa é certeza, é que tudo que nós fazemos, justamente nosso algoritmo é um só. Então ele repite sistematicamente as mesmas ações. E isso independentemente se é para ir pegar um cafezinho, ou, no caso assim, vou explicar por que do cafezinho, vocês imaginem que nós somos assim, 3 pessoas conversando, um sai da conversa, ele vai pegar um cafezinho e volta com o seu café sozinho. Bom, mas poderia ter um ou outro que vai pegar seu cafezinho e volta com os 2 cafés e ainda oferecendo para os outros. Olha a diferença. Um se importa de si próprio e não dos outros. O segundo se importou dos outros. Então, essa é uma ação besta, assim, mas por que ele está falando de café, uma coisa ridícula? Mas não é. É muito importante. Porque essa ação de cuidar do outro, se nós falamos de empreendimento, então o primeiro você sabe que não vai poder contar nele, não.
Porque você sabe que o primeiro, se ele descobre alguma coisa que pode beneficiar a todos, ele vai guardar para si próprio, ele vai, então, justamente, não compartilhar com os outros. Que o segundo, você pode, então, pensar, mas nessa eu posso confiar. Confiar. Sempre a mesma coisa, nós confiamos até a pessoa provar que nós estamos errados. Esse é o meu ponto de partida, é sempre confiar nas pessoas. E depois elas vão provar se elas valem alguma coisa ou não. Mas aquele cara que foi buscar 2 cafezinhos e oferecendo para os demais, essa é uma pessoa que você pode pensar a confiar. É uma pequena ação, mas essa ação é importantíssima para as suas tomadas de decisões ou da maneira que você vai fazer as coisas, os empreendimentos, ou a relação, um pouco importa, no dia a dia. Porque você tem uma informação que dentro do algoritmo daquela pessoa, ela se importa dos outros e se ela vai conseguir alguma coisa para ela, ela vai compartilhar para os outros. Então, é justamente essa parte bastante importante de prestar atenção nas coisas pequenas. Agora eu tinha preparado... Assim, e também dentro dessas pequenas ações. Por exemplo, eu volto sempre no meu caso, porque eu acho assim bem clássico e que nós encontramos muito aqui no Brasil, de qualquer forma. Porque, às vezes, também nós temos de pensar que o nosso perfil, nossos padrões são de todos. Vão se repetir em todas as pessoas que têm o mesmo padrão. No caso meu, por exemplo, das pessoas que são líderes. Mas isso também pode se reparar dentro de uma população. Parece louco, mas pode se reparar. Como, por exemplo, assim, uma mudança, uma coisa pequena. Não compra o que promete. Essa é péssimo. É uma coisa que é péssima, porque a pessoa não é confiável. Mas é culpada de não ser confiável? Não. É uma característica negativa que ela carrega devido a um perfil que ela tem. Um algoritmo, no caso, como eu sempre chamo de algoritmo. Então, eu acho que eu já falei dele, mas eu vou falar de uma pessoa, vamos chamar ele de Fernando, pouco importa na realidade, que era uma pessoa que nunca cumpria, mas nunca. A vida é boa. Eu faço do meu jeito, eu chego na hora que eu quero. Se eu devia chegar de 8, eu chego de 9h30, de 11 já estou dizendo que estou saindo para ir buscar o almoço, só volta às 4 da tarde, e às 5h30 já a noite chegou, então não posso mais trabalhar e já vou embora. Você imagina contratar uma pessoa dessa? O problema é que a gente encontra muitas desse tipo de pessoa. Todo mundo deve conhecer um técnico é alguma coisa que fala, estou chegando e não chega, e nem aparece, e não dá nem fala por quê, nem liga para dizer que vai vir. Nós encontramos muito esse tipo de característica. Então, é uma coisa pequena. Eu não compro o que eu prometo. Então, também viria uma coisa assim, que decorrente daquilo, nós chegaríamos também a uma frase que, infelizmente, funciona demais aqui no Brasil, que é: eu não me responsabilizo pelas consequências das minhas ações em cima dos outros. Vida fácil, vida boa, eu faço o que eu quiser, e os outros resta. Se o que eu faço vai prejudicar fulano ou ciclano, não estou nem aí. Na realidade, porque eu preferi ficar, como algumas pessoas, na minha casa de praia. Eu tinha uma hora marcada com um profissional e não aparece lá. Não dá importância. Eu que tá lá esperando, eu ligo para ele, ainda estou na minha casa. Isso aconteceu comigo, hein? Eu estou na minha casa, chega já. Então você sabe que você tem esse hábito? É fácil, porque justamente aquele Fernando lá que eu estava falando, quando ele me falou que ele queria mudar, queria melhorar de vida, eu falei, olha, pega só aquilo e muda somente esse hábito. Se esforça a cumprir o que você promete.
Porque a partir de uma pequena mudança, vem todas as ações subsequentes que automaticamente vão mudar. Todo mundo sabe muito bem dessa história, que se nós repetimos as mesmas ações, nós não podemos esperar um resultado diferente. Isso é lógico. Agora, se nós mudamos, justamente o que aconteceu com ele, o interessante foi esse, só essa ação. Ele passou a chegar na hora, saiu na hora, voltando, e 2 dias depois eu conversei com ele. Então, mas o que mudou? Em 2 dias, só 2 dias. Ele fez, não, lá, por exemplo, eu ia sair do trabalho, mas eu vi que ainda sobrava um restante do telhado para fazer, então eu finalizei. Antigamente ele não teria finalizado. Quer dizer que ele passou a trabalhar melhor. Ele passou a entregar um resultado melhor. Por chegar na hora, ele passou a trabalhar mais, a oferecer mais, a trabalhar até mais do que ele ia receber como pagamento. Em 2 dias, as pessoas já estavam comentando da mudança, porque ela é clara, ela é nítida. Ela é uma pequena mudança, uma coisa simples. Eu compro o que eu prometo, ou não prometo se não vou cumprir. Isso você encontra demais da conta. Isso magoa, justamente. A gente fala assim de eliminar conflitos e atritos, mas isso é uma fonte para magoar as pessoas, porque você não pode confiar no que ela está dizendo, porque você não sabe se realmente, e não sabe, você acredita, afinal, que ela não vai fazer o que ela está dizendo. Então, isso que é muito importante. Em seguida, então, agora vamos a entender que, para poder compreender, para poder, justamente como você fala, nós precisamos entender como funcionam as leis da física. Assim, uma coisa, não, física é uma palavra bem grande, assim, que assusta todo mundo, mas, nesse caso, seria mais leis simples e básicas, muito básicas, mas que, a partir delas, nós passamos, então, a compreender porquê de cada uma dessas ações, porquê de cada um desses tipos, aonde que eles se encontram. Depois, um dia, eu vou botar um slide, enfim, para então tentar ver se seria mais fácil de entender. Porque justamente me perguntaram, mas por que, no caso assim, dentro do meu masterclass, por que você começa explicando essa parte? Isso eu poderia muito bem explicar no final, e explicar o restante, como as pessoas se encontram. Mas o importante, assim, na minha opinião, mas eu acho que aquilo que me fez entender melhor como aquilo funcionava, como tudo aquilo funcionava, foi justamente entender como essa parte do tempo, velocidade, interações visíveis e interações invisíveis. E pronto. Algumas, a relação do equilíbrio, das forças igual a zero. Olha, besteira. Mas, a partir daí, você passa a entender por que fulano se encontrou com Cicrano. Por que a criança faz a coisa de tal maneira? Parece doido, mas é verdade. Você passa a identificar facilmente, porque você, a partir do momento que entende como as leis funcionam, então vocês vão começar a perceber que nós funcionamos igual. É isso que é realmente fantástico dentro das relações interpessoais, dentro do comportamento humano. Eu adoro o comportamento humano, é fabuloso, é uma coisa assim. Adoro olhar as pessoas na praça, eu vejo elas como se fosse um monte de robozinhos andando. É muito engraçado, porque quando nós sonhamos as pessoas, nós temos movimentação muito complexa, assim, uma complexidade que até hoje eles têm dificuldade de criar robôs que conseguem imitar a gente. Mas, enfim, a gente se mexe, a gente fala, a gente ria, é um monte de coisas, mas tudo é repetitivo, tudo é igual. Porque quando você vê alguém andando, ele está no automático, ele não está pensando para estar em equilíbrio, ele não está pensando no lugar onde ele está indo, porque ele já tem um objetivo, e se o cérebro dele, então, vai direcionar ele nas ruas certas, subindo, descer as escadas da maneira certa para não cair. Enfim, é uma coisa assim, robótico. É robótico, é uma coisa assim, impressionante. Aí depois a pessoa se encontra, alors lá vem o primeiro encontro, aí você encontra a pessoa, oi, bom dia. O outro robozinho responde, bom dia, como você vai?
E por aí vai, a conversa começa a pegar. E continuando até, no final, tchau, até mais, o boa noite, o pouco importa. É automático. É impressionante. E é muito simples. É muito fácil. Então, ah, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a nossa live já está bem adiantada. Eu vou lá falando, 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 sem olhar os tópicos. O hábito pessoal bota os tópicos, e afinal, não é tão assim, não é tão simples assim, não, para seguir. Mas, enfim, o que precisa é sempre a mesma coisa, praticar. Você precisa se esforçar, nem que fosse um pouco, porque não adianta, a montanha, justamente voltando ao nosso alpinista, ele não vai subir uma montanha em um dia, montanha grande. Vai precisar de uma semana, às vezes um mês, 2 meses de preparação, enfim, não é uma coisa tão simples. E os relacionamentos é a mesma coisa. Todo dia uma novidade. Todo dia, há 25 anos que eu faço isso, 25 anos que eu olho, que eu presto atenção, que eu me pergunto por quê. E hoje de manhã tive um insight. Me acordei já pensando em uma coisa, depois lá embaixo já estava pensando em uma outra, e aquilo vai fortalecer nosso autoconhecimento, o conhecimento do outro, nossa inteligência intrapessoal, nossa inteligência interpessoal, ela pode ser desenvolvida, ela só vai se criar, se desenvolver pouco a pouco. É igual a um alpinista que vai subir a montanha dele passo a passo. E a cada passo que ele vai fazer, ele vai adquirir uma experiência que vai deixar ele cada vez mais forte, porque uma vez que ele vai subir a montanha dele, e que ele vai ir na próxima, ele vai ter mais informação, mais hábito, mais técnica, ele vai ser mais preciso. E por aí vai. E isso acontece em tudo que nós fazemos. Por exemplo, se nós, uma pessoa dita de sucesso, que geralmente é assim, considerado que ele já faliu 5 vezes. Poxa, mas eu tenho de falir 5 vezes para chegar em algum lugar? Não, não tem essa obrigação. Mas é uma tendência de ver pessoas que conseguiram na vida depois de ter falido várias vezes. Então, os erros, o interessante também é que os nossos erros servem para nossa aprendizagem. Erramos, mas se a gente não se pergunta por quê, não serve para nada ter errado. E esse que é importante. Por quê? Essa é a pergunta, por quê? Por que fazemos as coisas como da maneira que nós fazemos elas? Porque isso vai refletir no nosso universo e vai, então, automaticamente refletir na nossa relação. A cada vez eu começo na relação, eu saio da relação, eu volto nela, porque, na realidade, tudo é igual. Justamente, pequenas ações, podemos então entender o que vai acontecer independentemente, a todos os níveis da nossa vida, porque sempre vamos repetir as mesmas ações, que seja dentro do nosso relacionamento ou que seja na rua. Então eu abordo muito o casal, mas assim, a ideia é melhorar, eliminar os conflitos e atritos tanto na nossa vida pessoal, social e profissional. Porque a social também é importante. Qual é a imagem que você passa? Como as pessoas veem vocês? Já começa aí pela maneira de se vestir, a nossa maneira de se posicionar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de cuidar dos outros, a nossa maneira de ser confiável ou não, e por aí vai. E tudo aquilo é ligado a pequenas ações, sempre, mínimas. Então, e se você perguntar por quê? Por que está acontecendo aquilo? O que aconteceu anteriormente a essa reação? Então, o que eu fiz, o que o outro fez, para começar a tentar entender como funcionam as ações e reações. A mesma coisa que essa, oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, e você? Essa conversa entre dois robozinhos é sempre a mesma. Então, no caso, se essa nossa live já está chegando a seu final, infelizmente,
Mas o interessante, então, é que se você conhece pessoas que precisam, e assim, que tem demais de casais, estou falando lá nesse caso de casais, ou pessoas que são, como já escutei, assim, minha chefe é terrível. Então, pronto, seria interessante que a chefe escutasse esse tipo de coisa, que ela tomasse cuidado, porque mais, justamente, o que eu estou falando leva você a ter também uma liderança muito forte em cima dos outros. É lógico, você se conhece, já primeiro tem que saber se liderar, né? Se conhece, e se autocontrola. Então, mais uma coisa que se adquire com o autoconhecimento, que é o autocontrole, a partir do momento que nós estamos querendo mudar. Né? Então, essa é a parte muito importante, essa parte do autocontrole, e também do controle dos outros. Eu tive uma empresa durante 10 anos, eu amava, olhava assim para ela e falava, olha, é um relógio, é uma coisa assim que funciona, todo mundo está feliz fazendo o que está fazendo, ninguém está em cima de ninguém. Era maravilhoso. Por quê? Porque cada pessoa, ela vista, pega, motivado, em função dela. Porque eu entendia como ela funcionava. E se tivesse um artitinho aparecendo, rapidinho, consegue contornar ele, porque você entende o que está passando na cabeça de um, entende o que está passando na cabeça do outro, porque a compreensão realmente, na hora que você consegue falar, como eu chamo aquilo de língua do comportamento, porque é uma língua que, na realidade, igual a qualquer língua tem que se exercitar, mas chega uma hora, é uma língua. Então, uma vez que você consegue, assim, um que fala inglês e outro fala espanhol, então é a mesma coisa dentro do comportamento humano, um é X e outro é Y, então você consegue traduzir. Na realidade é essa. Então, o interessante é justamente que vocês passem a seguir o perfil, clicar os likes, a beleza. Gostei muito, maravilhoso. Isso, de qualquer forma, espero que hoje vocês conseguiram aprender mais um passo, mais uma conscientização justamente da importância de se conhecer, compartilhar com as pessoas que estão precisando, e até, por exemplo, que têm filhos adolescentes também. Eu acho que isso é bastante interessante de você entender como que eles funcionam e por que eles fazem como eles fazem, enfim. É um momento bem peculiar da nossa vida, bem especial. Difícil, para quem tem, sabe, hein? Difícil, mas assim, a gente consegue contornar o que acontece. Hein? E não deixar então de compartilhar com as pessoas. E, então, justamente, vamos lá compartilhar com as pessoas que precisam saber dessas informações. E voilà. Então, eu vou deixar vocês hoje mais uma live. Espero que vocês gostaram e entenderam que esses passinhos, esses conhecimentos simples, muito simples, podem mudar a vida de vocês radicalmente. Mudou totalmente a minha, eu já sei que eu já mudei de várias pessoas que fizeram comigo, que me acompanham hoje, e realmente assim, o resultado é um só, ser feliz. Feliz na sua relação, feliz consigo próprio, feliz no que está fazendo, feliz dos resultados, feliz de poder então encarar também as adversidades, porque elas acontecem sempre, de qualquer forma, feliz de poder passar por cima, feliz de poder resolver, não ter medo justamente dos conflitos interpessoais, porque você sabe que você vai poder contornar. Eu falo de saber, isso deixa uma alta autoestima maravilhosa. Então, um grande abraço a vocês e até a próxima live, 11h45, mais ou menos, segunda-feira que vem. Tchau, um grande abraço. Agora, copa.